Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, sexta-feira, 7 de março, 13 horas, começando aqui a entrevista semanal com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Rui, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem aqui, e você? Tudo em paz, tenho acompanhado bastante aí suas lives, acompanhei no fim de semana, acompanhei também, e, na verdade, acho que umas 3 semanas que eu não pude vir aqui, então é uma alegria rever você Eu também. nessas transmissões aqui. Muitos assinantes, quero saudar todos que chegaram aqui. O Nelson fala: Rui, o Lula está se fazendo de tonto, não entende de política, quer colocar o Boulos no governo, está criticando aqui a possível ida do Boulos, está dando fora da estatização dos bancos já. Calma, o PIB cresceu 3,5%, a gente vai falar bastante sobre isso também. Mas aqui também o Romulo dizendo: por que o governo está tentando dificultar a cada medida o uso do Pix pela população? Também falamos hoje no Bom Dia de Manhã que tem o risco de uma nova crise do Pix, né? Mas, Rui, a gente sempre começa pelos temas internacionais, né? E essa semana foi muito agitada. Você teve, assim, quer dizer, o Trump abrindo uma guerra comercial contra o mundo, o Zelensky desmoralizado, né? E, curiosamente, a Europa, na verdade, saindo em socorro ao Zelensky, e também as duas sessões lá na China que foram muito importantes. Mas eu queria começar pelo tema da Ucrânia, né? Queria te perguntar também, quer dizer, na sua visão, até quando o Zelensky vai conseguir se sustentar? E te fazer uma pergunta de fundo. Por que há tantas pessoas na esquerda que são russófobas aqui no Brasil? E eu quero te perguntar, é possível ser de esquerda e ser russófobo também, como muitas pessoas se colocam aqui? Diga lá, Rui. O problema, o que eu vejo é o seguinte: o Zelensky está liquidado na medida em que os Estados Unidos vai tirar o financiamento, né? A Europa está roncando grosso ali contra a Rússia. É difícil de saber o que eles vão fazer agora, né? Porque eles não parecem ter muita alternativa. Mas, né, a gente não deve subestimar essa gritaria europeia e tal. Por quê? Porque no longo prazo ou médio prazo o imperialismo vai retaliar os russos, né? Ele não pretende entregar de bandeja o problema da Ucrânia. Eu acho que isso daí vai dar matéria-prima para muita crise na frente, né? Nós temos que entender também o seguinte: não são só os europeus. A parte mais poderosa, né, do regime político norte-americano também é favorável a essa política. Eles perderam a eleição, mas não quer dizer que eles perderam todo o poder político que eles têm no mundo, né? Então, eu acho que é bem provável que agora se estabeleça uma paz. É capaz até que o governo Zelensky caia, não sei, vamos ver, mas a crise não vai se extinguir com esse lance imediato. Agora, por que o pessoal é anti-russo? O pessoal, aqui, eu tenho chamado a atenção em vários momentos aqui, que está procurando se estabelecer uma política que tem as seguintes coordenadas: é a democracia de um lado, né, e o fascismo do outro. De acordo com esse esquema, que, na minha opinião, é arbitrário, falso, a Rússia não estaria do lado das democracias, né? O Putin seria um ditador, seria um elemento de direita, alguns diriam até de extrema direita, né? Os chineses também não estariam no campo das democracias, é importante notar isso, né? Quem adotar essa política, à medida que a coisa vai se polarizando, vai ficar contra a Rússia, contra Irã, contra a China, contra a Coreia do Norte, né? É a lógica dessa política. Daí que, né, o pessoal adotou essa posição que você falou aí de russofobia, né? Não é uma posição de esquerda, é uma posição pró-imperialista. As pessoas de esquerda que têm essa posição estão sendo arrastadas pelo erro da sua própria política. Porque quando você fala é democracia versus fascismo, você tem que escolher um lado, ou não é? Exatamente. Você vai ficar do lado do Netanyahu e do Biden, por exemplo, do Macron, que está dando golpe de Estado, do novo chanceler alemão, Merz,
que também está dando uma espécie de golpe de Estado lá. Você tem que apoiar o golpe na Romênia. É complicado, né? Tem que apoiar a oposição na Venezuela, porque o Maduro também não é das democracias, o Maduro é das ditaduras. A Nicarágua também é das chamadas ditaduras. Rui, esse ponto é fundamental, né? Mas você vê isso em várias forças políticas ali. Quer dizer, então, não, veja bem, o Putin é um ditador, o Putin é um imperialista, isso e aquilo. Como é que você vê, então, na verdade, o que está acontecendo? Quer dizer, o Trump e o Putin, eles estão desenhando uma nova ordem mundial, vai haver uma nova Pax internacional, que não é mais a Pax americana. O que vem pela frente? Num certo sentido, é isso que está acontecendo, né? O pessoal que fala do multilateralismo tem que pensar que o Trump está jogando nesse terreno aí. Né? Não que ele seja convictamente... ele tem a mesma posição que o Putin, que é a China, mas ele está jogando nesse terreno. Se o Trump e o Putin chegam a um acordo, se estabelece uma situação internacional. Não acho que esteja durável. Né? Esse que é o problema. Não basta fazer um acordo. Há muitas forças envolvidas. Mas eu acho que sim, seria uma nova situação. É um recuo. O Trump ele representa um recuo do imperialismo, né? Um recuo forçado, porque o Trump não é um representante do imperialismo norte-americano. Então, aí também a coordenada democracia versus fascismo ela é confusa, né? Ela leva a erros muito grandes. Eu acho que nós temos que analisar, logicamente, eu sou marxista, eu acho que a única análise que tem base real é a análise de classe, né? A análise pelas ideias das pessoas é uma análise de fantasmas, né? O cidadão hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Hoje pensa uma coisa, amanhã pensa outra. É difícil saber o que a pessoa pensa. Mas as classes sociais são elementos estáveis da situação política. Né? Então, nós temos que ver tudo isso, não democracia versus fascismo. Eu colocaria assim, imperialismo de um lado, que é uma classe social, e setores de diversas burguesias nacionais que resistem ao imperialismo, com posições muito diferenciadas entre elas. É interessante você colocar nesses termos, Rui. Então, quer dizer, é mais uma luta de setores da burguesia contra o imperialismo do que propriamente de setores oprimidos? Não, acontece que na época do imperialismo surge a figura da burguesia oprimida também. Uma burguesia como a do Brasil, por exemplo, ela é opressora dentro do país, em relação aos trabalhadores do seu país. Mas no cenário internacional ela é oprimida pelo imperialismo. Né? Então você tem aí uma luta de classes, de oprimidos contra opressores. Agora, esses oprimidos são oprimidos muito especiais, porque eles também são opressores. Eles são opressores dentro do seu próprio país. Fora do país, eles já não são opressores. Eles são oprimidos. Entendi. Para isso, que somos brasileiros, é fácil de entender isso. Quando você vê o ataque imperialista contra a economia nacional, é fácil de entender que a burguesia brasileira, no seu conjunto, é oprimida. Tá? Nenhuma burguesia que tenha independência e força política, autonomia, iria permitir o que fazem com o Brasil. Tá? Exatamente. Esse comentário aqui do MMZ. Rui, existe sul global? Essa ideia é para aqueles que ganham moeda forte e desfrutam a vida nas colônias. O neoliberalismo destruiu o norte. Como é que você vê esse conceito de sul global? Eu acho que é uma ideia, ela não é coerente, né? Ela não é científica, digamos assim. Mas é uma ideia de unir todos os povos não imperialistas, vamos dizer assim, de certa maneira. Até do norte, inclusive. Ela procura descrever isso, né? Os povos não imperialistas. Mas eu acho que é mais fácil você falar preto no branco. Né? São os países oprimidos pelo imperialismo. O sul global seria isso. Entendi. Bom, vamos lá. Então vamos dar sequência. Aí é o seguinte, um outro ponto que eu tenho falado sempre nas lives é o seguinte.
Para muita gente, a guerra da Ucrânia era uma. E né? Até o Marco Rubio falou isso, uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, usando a Ucrânia como proxy, né? Quer dizer, uma guerra por procuração. Aí, quando os Estados Unidos resolvem sair da guerra, a Europa entra loucamente nessa guerra. O que explica esse movimento dos europeus, em especial da França e do Macron, que foi a televisão, para defender, inclusive, usar o arsenal nuclear? E aí você tem pessoas que ficam com nó na cabeça, né? Porque, por exemplo, como o Macron é aliado do Lula, então temos que estar ao lado do Macron. Fica uma coisa meio bizarra. O cara que quer a Terceira Guerra Mundial. Diga, Rui. Não, é uma guerra por procuração. Nós falamos isso desde o primeiro dia, né? Uma guerra do imperialismo contra a Rússia. E é importante destacar o seguinte: quando a guerra é entre o imperialismo e qualquer outro país, nós temos que ficar do lado do outro país, né? O Marco Rubio ele falou uma coisa histórica. Como secretário de Estado do imperialismo mais poderoso, ele denunciou que é uma guerra por procuração, é uma guerra do imperialismo contra a Rússia. Né? Ele denunciou isso aí abertamente. Bom, por que a Europa quer manter quando os Estados Unidos está recuando? Porque eles fazem parte... Interessante, Rui, desculpa só fazer um parêntese quando você fala isso, quer dizer, porque se há uma denúncia que é feita pelo Marco Rubio, que é o secretário de Estado, quer dizer, então isso me leva à conclusão de que o governo Trump é uma representação de uma burguesia estadunidense também oprimida pelo imperialismo, de certa maneira, né? Sem dúvida nenhuma, é isso que acontece. É isso que acontece. Ele é a representação de uma burguesia que é oprimida. A rebelião que nós assistimos dentro do Partido Republicano na última década ou pouco mais, que derrubou, né? Essa rebelião que envolveu o Tea Party primeiro, depois o trumpismo, ela derrubou a velha oligarquia do Partido Republicano, representada pelo Bush e tudo mais. Né? Esse pessoal foi varrido do cenário. E o Partido Republicano foi tomado por setores que representam uma burguesia doméstica dos Estados Unidos, não a burguesia multinacional imperialista, né? Então, sim, esse pessoal, apesar de eles terem muitas posições de direita truculentas, eles são uma burguesia oprimida. O que essas posições de direita não significam nada na realidade, porque veja só, no final do século passado, nós tivemos na África do Sul a guerra entre a Inglaterra e os Boeres. Né? Os Boeres, quem que são? A população branca da África do Sul que foi protagonista desse espetáculo monstruoso do apartheid. Tá certo? Então você perguntaria, mas um grupo tão opressor dos negros estava em luta com o imperialismo inglês? Sim. Que são contradições de classe. Não é um problema ideológico. Os Boeres, eles eram oprimidos e opressores. E como opressores, eles eram opressores extremamente violentos, extremamente sanguinários. Faz sentido. Esse comentário aqui do Emanuel, ó. Putin tem que tratar de ganhar a guerra, mas de verdade, pois se for fiar nesse insano do Trump, ele vai estar mal. Também é interessante isso. A Rússia, que é uma coisa que eu tenho dito, né? Quer dizer, se você olha o comportamento da Rússia ao longo do tempo, eles anunciam e eles fazem. Eles são coerentes e eles são racionais. É um ator racional, não é um ator imprevisível. Os Estados Unidos têm se mostrado um ator imprevisível. E aí, dado esse comentário, Rui, a Rússia pode confiar no Trump, nos Estados Unidos, no imperialismo? Quer dizer, como é que a Rússia vai agir diante de um país tão instável e onde mesmo você falou, quer dizer, que as forças majoritárias do imperialismo não estão derrotadas? Eles podem confiar que o Trump está buscando acabar com a guerra. Agora, logicamente, eu acho que eles sabem, isso que eu vou falar agora, eu acho que eles têm plena consciência disso. Primeiro, o Trump não é, né, como... Ele não é Deus. Ele não manda em tudo. Mesmo para acabar com a guerra, ele vai sofrer uma pressão enorme. Ele já está sofrendo essa pressão. O episódio dele com o Zelensky na Casa Branca
mostra que ele está pressionado. Né? Ele chamou o Zelensky, colocou uma câmera lá para dar uma satisfação para o público norte-americano, para o povo norte-americano, de que ele queria acabar com a guerra e que o Zelensky é um picareta, um criminoso. Né? Por que ele fez isso? Porque ele está pressionado. Ele está pedindo apoio popular para poder enfrentar as pressões que ele está vivendo. Nesse sentido, eu acho que os russos podem confiar que o Trump vai trabalhar pelo fim da guerra. Agora, é isso. Né? A estabilidade dos Estados Unidos, como você falou, é nenhuma. O país está dividido aí profundamente, né? Pode acontecer qualquer coisa. O Trump pode ser assassinado, pode ter um golpe de Estado, pode acontecer muita coisa. E, Rui, só uma coisa que não ficou, que eu acabei, a gente perguntou, mudei de assunto. Como é que você vê, o que explica o comportamento da França? Por que a França age dessa maneira? Por que a França retratou a Rússia como uma ameaça e ameaçou a Rússia de usar o seu arsenal nuclear? A França agora, pelo que eu entendi, está encabeçando o bloco imperialista. O governo francês está encabeçando o bloco imperialista. Tá? Por quê? Primeiro porque a França, apesar de todas as maldades que o imperialismo francês já fez, ela não é tão mal vista quanto a Inglaterra. A Inglaterra é muito mal vista. Pela própria população europeia. A Alemanha não tem poder militar, por enquanto, e também não é bem vista a Alemanha. A Alemanha tem um passado ruim, né? Nazismo, essa coisa aí. Depois é um regime muito... parece ser do bem, né, Rui? A França parece ser boazinha. Exatamente, a França parece ser do bem. Por isso que o Lula também tem tanto salam aleikum, beijo e abraço com o Macron, porque é o único que parece bondoso aí é ele, né? Ele não é bondoso, lógico. Então, eu acho que ele foi escolhido pelo bloco imperialista para ser o porta-voz. Por isso que você falou. Porque o país parece ser o país do bem. Não tem nada a ver. Você acha que o Lula deveria reavaliar sua relação com o Macron nesse contexto? Porque olha que interessante, olha o nó que dá na cabeça das pessoas, né? O Brasil apresentou uma proposta de paz para a Ucrânia. Brasil e China. O Trump está muito mais próximo da proposta de paz do Brasil do que o Macron. Quer dizer, como é que o Lula deve agir em relação ao Macron e ao Trump? Então, eu acho que o Lula não deveria se alinhar com esse pessoal, né? Mas, infelizmente, eu acho que o governo Lula ele é presa, nesse momento, dessa situação. Democracia versus fascismo. Que é uma coisa muito contraditória para o governo brasileiro. Porque entre as não-democracias, você tem aí vários aliados do governo. Rússia, China, a Venezuela. Os BRICS, né, de maneira geral, todos os BRICS, né, na verdade. Os BRICS todos. Então é muito contraditório. Né? A conduta do Lula em relação à Venezuela mostra essa contradição de uma maneira aguda. Né? O Lula ele exigiu para retomar negociações com a Venezuela, para reconhecer, não sei porque precisa negociar, que a Venezuela liberte o pessoal que está na embaixada argentina. Ele está agindo em nome do imperialismo, né? Eu penso que o PT chegou à seguinte conclusão: como eles são muito fracos, eles precisam da aliança com o imperialismo, porque aí eles têm um eixo de apoio, primeiro, né? Eu acho que é uma ilusão acreditar no apoio do imperialismo, uma ilusão muito grande. Porque o imperialismo pode apoiar você hoje, amanhã ele engole você com a mesma tranquilidade com que ele apoiou. Zelensky que o diga, né? Zelensky que o diga. Aquele negócio, o pessoal não leva a sério, mas é sério. Pior do que ser inimigo do imperialismo é ser amigo. Você termina mal. Né? O Zelensky, o futuro desse cidadão aí é sombrio. Ele pode ganhar um exílio em Londres, ainda tem essa possibilidade, Rui. Pode ter um exílio, mas eu não excluiria que alguém fosse lá e matasse ele depois que ele se exilasse. Viu? Eu acho que o governo Lula ele foi preso nessa engrenagem que ele mesmo criou.
a democracia que eles veem não é democrática. Você viu que o Lula assinou um manifesto com o Sanches e o presidente da África do Sul? E o Sanches é um cara que está se colocando contra a Rússia, por exemplo, a favor do imperialismo. Não, e todos esses países europeus apoiaram o massacre em Gaza. Eles são todos criminosos. Falar que eles são democratas é uma bobagem. E tem mais, eles são contra todo mundo. O Lula, eu não sei, ele está brincando, na minha opinião, ele está brincando com fogo. Esse negócio da Venezuela é ruim. Eu vi notícias que eu não confirmei, queria confirmar, né, de que o Brasil estaria se prontificando a constituir uma aliança militar aí em defesa da Guiana. Eu acho que isso daí seria catastrófico para o governo Lula. Ele está se metendo num negócio que pode custar caro, se for verdade. Não digo que seja verdade. Eu vi rumores na imprensa. O Rui, só para a gente fechar esse tema internacional, que também nessa coisa da democracia versus fascismo, eu vou te fazer uma pergunta. Vou ler antes o Jerônimo dizendo assim: o Trump hoje ameaçou endurecer medidas contra a Rússia, está no perfil dele no X. Pressão dos setores imperialistas ou puro blá blá blá? E a Síria, guerra civil? Perguntando. E o Luiz Fernando de Campos Velho também está aqui nos apoiando. O pessoal é engraçado, né? Piques do Putin caindo no 247. Olha só. Daqui a pouco vão retomar a ideia do ouro de Moscou, né? O ouro de Moscou está financiando quem, na verdade, defende um mundo multipolar, né? No fundo, é essa a questão, né? Aí já. Bom, se fosse, né, Antos, que tivesse caindo o Pix de Moscou aqui, né? O ouro de Moscou, né? O ouro de Moscou. Mas, e outro dia tinha um canal nos acusando de ser de tomar posições a partir de financiamentos das big techs americanas, né? Então você vê como é que são as coisas. Tem de tudo, né? Tem para todo gosto. Mas eu queria te diga. Esse é um momento PCO, viu? Porque faz 40 anos que eu escuto essas coisas contra mim. Não, mas é engraçado, cara, porque assim, quer dizer, o Trump está dando nó na cabeça de muita gente. Porque, assim, quer dizer, vamos parar, é uma questão básica. Quer dizer, quem está tentando livrar o mundo da Terceira Guerra Mundial? O Trump ou o Macron? Então, só um tonto não consegue responder. Ah, mas o Trump virou um cara bonzinho? Não virou, mas isso é uma questão óbvia. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, Rui. Você não acha que os Estados Unidos vão abrir mão da democracia em algum momento? Será que eles não estão caminhando para abrir mão da democracia liberal e buscar um sistema autocrático mais parecido com Rússia e China para estabilizar a situação no contexto atual? Eu acho. E, curiosamente, aqui é preciso dizer uma coisa importante. Não são os atuais vilões da extrema-direita que vão encabeçar esse regime autocrático. Quer dizer, o regime autocrático nos Estados Unidos seria trumpista. Ele seria um regime autocrático do Partido Democrata, vamos dizer assim. A atual extrema-direita, ela só poderá chegar ao governo nos países em que ela existe se ela se submeter ao imperialismo. O Trump não vai se submeter. Dá para perceber que a política dele é muito bem estruturada para ele dar uma guinada de 180 graus. Então não vai ser ele. Se impuserem uma ditadura nos Estados Unidos, vai ser outro. O Trump não vai impor nenhuma ditadura. Os outros é que podem impor essa ditadura. E nós já vemos os sinais disso. O que o Macron está fazendo na França já é um regime autoritário. Talvez, né, Rui, a democracia seja uma concessão das elites em momentos mais tranquilos da história, né? Exatamente. Eu acho que está esgotado esse processo do regime democrático. A eleição na Alemanha mostrou isso, né? A eleição na Alemanha, a AfD passou de 10% para 20% na eleição. E, em minha opinião, eu acho que a eleição foi duramente manipulada pela burguesia imperialista alemã e houve até fraude. É possível que esse partido tivesse ganho a eleição se a eleição fosse limpa. Para você ver, né, os apuros em que a burguesia imperialista se encontra. Aí ela vai ser obrigada a progressivamente descartar
o que a gente chama de democracia, que é um negócio bem precário nesses países, e adotar uma feição autoritária. Eles são o maior perigo. Eles são um perigo maior do que a extrema-direita. A extrema-direita tem muita dificuldade de tomar conta do... Se a extrema-direita tomasse conta do regime contra o imperialismo, ela já não seria uma extrema-direita. Ela teria que se apoiar numa ampla mobilização popular para fazer isso. Quer dizer, nós vivemos uma situação política complexa, muito complexa. E eu acho que a maioria das pessoas não está conseguindo atinar com compreender essa realidade. Né? Você vê a pergunta do companheiro Jerônimo Colares. A declaração do Trump. O Trump, ele é um político equilibrista. Ele é como o Lula. Era uma espécie de Lula norte-americano, só que conservador. Tá? Então, ele atira para tudo quanto é lado. Ele se equilibra. Ele faz declarações contra o Putin, que é para mostrar para a base, uma parte da base dele, uma parte do povo norte-americano, que ele não é, né, serviçal do Putin. Mas ele não está voltado a colocar em marcha a política do imperialismo na Ucrânia. E o que ele está fazendo é uma coisa altamente positiva. Né? Ele meio que puxou o freio da máquina de guerra imperialista. Se isso daí não for uma coisa positiva, eu não sei o que é positivo em termos de política internacional, então. Agora, vai durar? Ele vai manter? Ele vai conseguir? Isso aí são outras questões que estão na pauta, mas que não mudam o que está acontecendo agora. Você vê que na própria faixa de Gaza, eu não sei se você não acompanha, né, a imprensa do Hamas. Pouco. O Hamas falou que é mais fácil negociar com o Trump do que com o Biden. Você viu? Porque seria um ator mais coerente? Hã? Seria um ator mais previsível, mais franco, mais sincero? Ele não quer... O problema é o seguinte, o imperialismo é a guerra. Se tem alguma coisa que caracteriza a política imperialista, é a guerra. Ele não quer guerra. Ele falou em diminuir 40% o gasto com as Forças Armadas norte-americanas. Acho que ele não vai conseguir fazer isso aí. Mas ele falou. Ele gostaria. Tá? Então, nesse sentido, Rui, quer dizer, de não querer a guerra, você não acha que também é extremamente simbólica a ideia de revelar quem matou o Kennedy? Por exemplo, se ficar claro que o Kennedy foi assassinado pela máquina de guerra dos Estados Unidos, para mudar a opinião pública interna? Seria. Ele tá fazendo um trabalho para conquistar essa opinião pública contra a política militarista. Isso daí coloca ele numa posição, nesse ponto, progressista. O que a gente pode dizer? Ah, mas o Trump isso e aquilo. Tudo bem, mas é um fato isso. Tá? Ele não apoia. A gente tem falado isso há muito tempo, que a política dele não é a política do imperialismo. Pode ter muita coisa ruim na política dele. E tem mesmo. Mas, no geral, né, na política internacional, ele... É bem possível que o que ele falou no começo seja verdade, que ele impediu a Terceira Guerra Mundial. Porque o que a gente está vendo na Europa, esse pessoal é louco. Eles vão armar uma guerra contra a Rússia desse jeito. Então, e a Europa faz isso por quê? Para não se tornar irrelevante? Qual é a lógica da Europa? A Europa está se tornando, vamos dizer assim, um museu, quer dizer, o que está acontecendo com os europeus? Qual é o problema de ter boas relações com a Rússia? A Europa... Não, o problema não é ter boas ou más relações. O problema é o seguinte, a Europa é parte do bloco imperialista. Esse bloco imperialista é um bloco criminoso e de sanguessugas internacionais. Tudo isso que a gente vê no Brasil, né, as privatizações, a destruição da economia nacional, Europa, Estados Unidos e Japão. E eles são os grandes beneficiários, né, dessa situação.
o alto nível de vida dos países europeus não corresponde à política interna desses países. Se acabar, né, a exploração econômica mundial, esses países vão todos à falência e à crise. As empresas vão à falência e tudo mais, e os bancos. Então, a luta é uma luta por manter a dominação mundial. Os russos, quando eles invadiram a Ucrânia, eles colocaram em xeque essa dominação, essa ordem internacional. E é por isso que está essa crise total. Eles não podem aceitar que os russos coloquem em xeque a ordem internacional. Isso é uma ditadura mundial. Se começar a rachar, vai cair. Né? Esse é o problema. E os russos são poderosos. É um país que não é desenvolvido, mas é um país poderoso. É uma potência militar internacional. Ela é uma potência militar, uma potência energética e uma potência alimentar. Ela tem tudo que precisa para sobreviver, na verdade. Quer dizer, ela é a potência no sentido amplo, né? Mais do que a China, inclusive. Porque a China não tem segurança alimentar, por exemplo. Né? Não tem segurança energética. Os Estados Unidos não têm segurança energética, por isso que fazem essas guerras. O Brasil tem segurança alimentar e energética, mas não tem militar. Aí você vai vendo como é que são as coisas. O Jerônimo Colares está dizendo, ó, 247, eu sou russo, confesso, né? Luiz Fernando está nos apoiando e o Jerônimo também fala, Trump é do setor industrial da burguesia que não quer ver sua fortuna queimada com bombas atômicas, por isso ele anda propondo mesa com China e Rússia sobre armas nucleares, tá na imprensa. Ô, Rui, passou meia hora aqui, vamos falar da questão nacional, né? Para mim está claro, né? Eu estou convencido de que o Bolsonaro, na verdade, já está condenado e, portanto, será condenado, né? Então, como esse processo, bom, ele apresentou a defesa, etc. e tal, mas ainda seguindo nessa lógica, né, das decisões tomadas pela burguesia, pela classe dominante, etc. e tal, a classe dominante já botou o Bolsonaro na cadeia, quer dizer, ou está botando, né? Como é que você vê o futuro da direita brasileira nesse contexto? Ciro Nogueira falou o seguinte, olha, qualquer candidato da direita deveria propor a anistia ao Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro vai para a cadeia, mas ele vai com esse capital político, né? Esse capital de indicar o candidato dele. Como é que você está vendo esse quadro? Bom, primeiro é importante a gente explicar uma coisa aqui também, que acho que muita gente não entende. Eu me dei conta, né? De que muita gente não entende um fato muito significativo do processo Bolsonaro, que é o seguinte, quem é o Alexandre de Moraes? Quer dizer, quem ele representa? Que interesses ele representa? O Alexandre de Moraes, ele é parte do bloco econômico brasileiro associado ao imperialismo. Esse é o Alexandre de Moraes. Ele era do PSDB. O PSDB é o partido mais pró-imperialista que teve no Brasil, mais do que a UDN antiga. Mas as pessoas mudam também, né? As pessoas mudam. Ele pode também ter formado a convicção dele a partir do 8 de janeiro, a partir do que aconteceu. Não, ele teria que ter mudado não de convicção, ele teria que ter mudado de classe social. Porque mudar de convicção, tudo bem. Até as classes sociais podem mudar de posição política. Mas eu não vejo que ele mudou. Pelo contrário. E eu acho que esse setor tem um plano especial para o Brasil, que não é a democracia. É mais ou menos parecido com o que está se discutindo na Europa, porque esse setor não tem voto também. Né? Nós temos aí o movimento internacional do sem voto. Então, tirar o Bolsonaro é tirar uma pessoa que tem voto. Depois tira o Lula. Aí, quem sabe, os sem voto voltam a governar. As pessoas que estão apoiando Alexandre de Moraes têm que ter clareza disso, porque ele não é nenhum santo, né? Ele é um elemento truculento, sempre foi. Bom, com relação à sua convicção de que o Bolsonaro vai ser condenado, eu também, nessa altura do campeonato, tenho essa convicção, porque o julgamento é um julgamento de cartas marcadas. É para condenar. O julgamento é tão grotesco que a defesa do Bolsonaro, li isso hoje,
eles não têm acesso à integralidade dos documentos para se defender. É grotesco. Né? Agora, o problema é o seguinte: isso daqui será uma vitória popular se o Bolsonaro for condenado? Minha opinião é que não. O que vai acontecer é que isso daí vai fortalecer a extrema-direita. Bolsonaro vai estar na cadeia, ele tem muitos partidários, ele é muito popular, ele não é uma pessoa tão velha também, né? A gente tem que levar em consideração isso. O Lula é bem mais velho que o Bolsonaro. Bolsonaro tem... Mas a pena vai ser alta, né, Rui? Tudo indica que a pena vai ser de muitos anos. Não, tudo bem, mas a pena é de muitos anos, mas a situação política dá uma guinada amanhã, pronto, acabou. É como o Lula, né? O Lula tinha pena de 7 anos, saiu em 1 ano e pouco. Isso é político, né? O problema é político, ele sabe disso, o Bolsonaro sabe, todo mundo sabe disso. Tá? É uma coisa muito... É muito precária essa operação política. Né? O Lula, ele está, nesse momento aqui, está navegando em águas perigosas. O pessoal tem que prestar atenção. Né? A crise do PIX não foi superada, nem de longe. Né? E nós temos esse problema da inflação dos alimentos. Eu vi que o governo decidiu sair, tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Né? Em vez de ficar dando declaração besta, decidiram suspender os impostos de importação de alimentos. Finalmente decidiram fazer alguma coisa. Quer dizer, caiu a ficha de que se não fizer alguma coisa, o negócio vai por água abaixo. Vamos ver como é que vai dar isso aí. Mas a situação é dramática. Eu não sei qual é a validade das pesquisas de opinião que eu vejo, mas todas elas, dão que a candidatura do Lula em 2026 é uma candidatura periclitante, no mínimo. Na melhor das hipóteses, é periclitante. Hoje eu vi a pesquisa do Poder 690, como é que é? 390? 360, Rui, 360. Falava que o Lula empatava com o Tarcísio no segundo turno. Atlas Intel, essa pesquisa, na verdade. Atlas Intel. Não sei se é verdade. Não vou dizer que é verdade, porque eu não acredito minimamente em pesquisa. Mas Você sabe o que eu escutei ontem? Eu escutei ontem que se o Tarcísio for candidato, tem empresários aí que são capazes de fazer uma vaquinha e botar 1 bilhão na eleição do Tarcísio. A alta burguesia quer colocar todas as fichas, todo o dinheiro para eleger o Tarcísio. Eu acho que sim. Mas 1 bilhão é muito dinheiro, né? E eles querem botar do próprio bolso, querem fazer a maior vaquinha empresarial de todos os tempos. Não sei se isso vai acontecer, mas eu ouvi de um cara que aparentemente tem informação. A Veja deu que o Bolsonaro, se houvesse eleições Bolsonaro e Lula, o Bolsonaro ganhava. Mas ele é inelegível, Rui. Esse está fora. Eu estou colocando como sintoma da situação política. Não sei nem se a pesquisa é verdadeira. O que você fala também é muito importante. Na hora da eleição, a única tábua de salvação do Lula seria o próprio Bolsonaro. Uma candidatura bolsonarista forte poderia dividir a burguesia. Uma candidatura bolsonarista que fosse não bolsonarista, tipo Tarcísio, poderia unificar toda a burguesia contra o Lula, e eu acho que nesse caso a chance dele perder a eleição seria muito grande. Minha opinião, a burguesia vai procurar desidratar o governo Lula daqui até a eleição, na expectativa de que o Lula não concorra à eleição. Aí você teria o cenário ideal para o imperialismo. Lula nem Bolsonaro. Entendi. Ou seja, o melhor para o Lula é ter Bolsonaro novamente. Quer dizer, nesse cenário que você traça, Rui, quem que você acha que disputaria? O problema é que a situação do Lula, você disse? Isso. O PT não tem nenhum candidato competitivo.
O melhor, por incrível que pareça, né, o melhor candidato do PT seria o Fernando Haddad, que não ganha eleição nem se as tropas russas invadirem o Brasil para colocar ele no poder. Você acha que o Alckmin pode ser uma alternativa para tentar, na verdade, fazer pela frente ampla um pacto com a burguesia? O Alckmin vai dividir a esquerda. Ele não unificaria a esquerda, né? Não. Então, deixa eu ler comentários aqui e trazer questões para você aqui, Rui, rapidinho. Posso fazer essa provocação aqui? Pode, não, vou ler esse aqui, mas eu vou ler já primeiro o Williams, dizendo assim: não tenho certeza se o Trump é necessariamente anti-guerra. Talvez seu principal objetivo seja operar para separar a Rússia da China, já que esta é declaradamente sua principal inimiga. E o Ney Gomes fala: a diferença entre Lula e Bolsonaro é que Lula era inocente, né, Rui? Bom, primeiro, vai me desculpar, mas eu não acho que a culpabilidade do Bolsonaro esteja provada, não. Não. Aí é uma questão muito polêmica, você polemiza tal, as pessoas ficam até com raiva assim, do próprio 247 de abrir espaço para o Rui quando você vem com essas opiniões aí, mas inocente ele não é, né? Vamos dizer assim, né? Quer dizer, no sentido jurídico, né? Bom. O que interessa aqui não é o sentido moral ou político, é o sentido jurídico. O STF ele se apoia sobre um truque, que é o seguinte: eles transformaram o que seria manifestação de intenção em preparação. Né? Então, por exemplo, segundo eles, planejamento seria preparação. Não concordo com isso. Eu posso planejar aqui assaltar um banco e nunca executar esse assalto, e, portanto, eu não sou culpado de nada. Não posso ser preso por planejar um assalto. Posso planejar até um assassinato. Não posso ser preso por isso. Você está usando o argumento do Flávio Bolsonaro, Rui. Ele falou assim: quem nunca pensou em matar alguém? Ele falou exatamente isso. Não, mas as pessoas têm muitas ideias negativas, violentas, ilegais, né? E tudo mais. Isso daí não torna nada disso crime. Né? Aí fala assim: olha o áudio, o cidadão falou que tinha o Moraes na mira. Isso aí é conversa de direitista. Se você for prender todo mundo que já falou isso daí na vida, você ia prender centenas de milhares de pessoas. Veja, eu queria dizer duas coisas sobre esse debate. Primeiro, né, queria dizer o seguinte, que as pessoas elas têm que acreditar um pouco mais na importância e no caráter progressista do debate político. Porque, a não ser que você seja Deus, eu digo isso para todo mundo que está ouvindo, a menos que você seja Deus, você não sabe quem está certo e quem está errado. Então, escutar os argumentos é muito importante. A história da ciência mostra isso. Teve muita gente que teve uma posição minoritária e estava certo. Então, o debate, né, o confronto de ideias é importante. Tudo bem, o identitarismo introduziu a ideia de que você não pode debater. Mas eu acho que nós não podemos acreditar nisso. Isso é uma ideia altamente autoritária e criminosa. Então, queria dizer isso. Segundo, é importante você analisar as coisas com frieza, porque a gente não sabe o que vai acontecer aqui. O pessoal acha que a condenação do Bolsonaro é feita no altar da democracia. Eu já não acho isso. Eu não consigo ver o sacerdote do STF, Alexandre de Moraes, no altar da democracia. Eu não consigo ver isso aí. Eu acho que é uma ideia absurda. Então, amanhã, né, o pessoal leva o maior tombo e vai falar como chegamos nesse ponto. Então, tem que prestar atenção, porque o mundo não é das pessoas ingênuas politicamente. O mundo é dos espertos. E não tem ninguém mais esperto no mundo do que o imperialismo. E o Alexandre de Moraes é um elemento do imperialismo no Brasil. Quer dizer, então aqui, né, tem uma piada do Woody Allen que falava assim, eu remeto para o público.
ele falava o seguinte: o cordeiro e o leão poderão até dormir juntos, mas o cordeiro não vai conseguir pegar no sono. Né? Eu já diria o seguinte: o cordeiro não deve dormir junto com o leão. Ele vai acabar sendo mastigado pelo leão. E aqui, o Alexandre de Moraes, o pessoal do STF, a Globo, todo esse bloco que está aí, né, fazendo isso, que já fizeram o processo do Mensalão, já fizeram a Lava Jato, esse pessoal é leão. E o pessoal que está assistindo a live aqui é tudo cordeiro. Então tem que prestar atenção. Né? Falar nisso, Rui, só para não perder essa oportunidade, né? Porque essa foi a semana também do Oscar. E muita gente, o próprio presidente Lula falou, o Brasil está de alma lavada, tal. Lógico que eu gostei também do Brasil ganhar o Oscar, achei bacana, tal, um filme que reconta a história, que desmoraliza essa ditadura e tudo mais. Mas você acha que você acha que pode ter algum sinal de alguma operação imperialista por trás desse prêmio? Ah, com certeza. Um filme da Globo, né? A Globo lavando a sua imagem em relação à ditadura. A Globo que foi forte apoiadora da ditadura de 64. Né? O filme é Globoplay. Como é que você vê isso? Será que o que pode ter, o que isso pode ter como consequência lá na frente? Não é só isso, não é só que é a Globo. Esse diretor, ele é de uma turma de intelectuais que é toda ligada ao PSDB, ao antigo PSDB. Antigo porque ele está afundando completamente, né? Ele é ele foi herdeiro do Banco Itaú, ele é um bilionário, né, o diretor. Isso não tem nada a ver com o filme tem que ser julgado, tá, sobre os seus próprios méritos. Eu não assisti o filme, então não posso falar. Mas é que é uma operação política, não tem a menor dúvida. E a operação política é a seguinte. Mas se é uma operação política, não dá para ver a consequência ainda, Rui. Não dá, mas dá para entender qual é a intenção que está por detrás, né? A intenção que está por detrás é o seguinte: foi explicitada pela Romênia. Eu fiz um programa na segunda-feira, faço sempre, né? E a gente discutiu o negócio da Romênia. Na Romênia, o imperialismo deu um golpe de Estado, acusando o candidato vitorioso de ser fascista, racista, misógino, corrupto, papapá. Né? É um golpe de Estado. Eles anularam a eleição que o cidadão ganhou, colocaram o cidadão na cadeia. É um golpe de Estado, inclusive, escatológico. Então, qual foi a conclusão que nós tiramos? Que a nova onda do imperialismo é o antifascismo. Né? Todo mundo será acusado de fascista. Se você for de esquerda e você não rezar pela cartilha identitária e tudo mais, você vai ser acusado de fascista também. Aí tem um bom caminho, porque você pode ser, por exemplo, se você não for contra a Rússia, você é fascista. Então, esse é um caminho, volta ao ponto inicial, né? Se você é a favor da China, você é fascista. Interessante. Os ayatolás lá que ficam oprimindo terrivelmente as mulheres, você é fascista. Então, a democracia... A solução seja imperialista, né? Quer dizer, seja imperialista. Seja imperialista. A democracia é uma cobertura do imperialismo, né? Eu acho que essa operação anti-Bolsonaro, ela vai ser feita contra a esquerda e a direita para fazer com que o PSDB, ou um PSDB, alguma coisa estilo PSDB, um partido ferozmente pró-imperialista, domine a política nacional. E o pessoal está todo alegre à toa, né? Eles estão alegres, o Bolsonaro vai cair, eu estou feliz e tal, e eles estão alegres à toa. Tem que ser mais desconfiado, é isso que eu digo. Tudo bem, a minha opinião é mal vista em vários setores, não tem problema nenhum, o futuro dirá. O futuro não é que o futuro daqui vários anos. O futuro mais ou menos próximo dirá. O governo Lula já está sendo engolido pelo imperialismo. Né?
Bom, vamos. A gente tem 10 minutos, eu quero trazer um outro ponto aqui para você, rapidinho. O Jerônimo pediu para ler o superchat anterior, acho que eu li, mas antes de você publicar esse segundo aqui, o Carlos fala: quem é de esquerda apoia Xandão contra o Bozo, e o Tóxico Fernando fala: quem é de esquerda desconfia de Xandão e Bolsonaro. Rui, segunda-feira toma posse a Gleisi Hoffmann como secretária de Relações Institucionais da Presidência da República. O governo Lula está dando uma guinada à esquerda ou a Gleisi Hoffmann vai lá para ampliar a frente ampla em torno da reeleição? Qual a sua leitura? Olha, eu não acho que o governo está dando uma guinada à esquerda. Né? Eu acho que a Gleisi, o papel que ela vai cumprir aí, que é o papel que o Lula estabeleceu para ela, é de fazer uma defesa mais agressiva do governo. Hoje mesmo ela já deu uma declaração sobre essa questão do PIX, que é muito controversa também, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Depois da pixada do Haddad, o pessoal está tudo de cabelo em pé, e eu acho que tem que ficar mesmo. Banco Central Independente não pode ser confiado. Mas a declaração dela é uma declaração enérgica, uma declaração firme, que é o estilo da Gleisi Hoffmann. Eu acho que o Lula colocou ela lá porque ele precisa dessa defesa. Né? Acho que a política do governo é uma política de ir cada vez mais para a direita, nesse momento. Não quer dizer que ela vai ser para sempre assim. Né? Mas eu acho que nesse momento a ideia é essa. O Lula ele quer uma frente amplíssima para combater a direita bolsonarista. E isso daí é uma política muito complicada, porque os integrantes da frente amplíssima poderão todos demandar para um candidato bolsonarista, digamos assim, mais respeitável, tipo Tarcísio. Em pele de cordeiro, vamos dizer assim. Um Bolsonaro em pele de Tarcísio, vamos dizer assim. Exatamente. O jogo que o Lula está fazendo é muito complexo e eu não vejo que ele tenha noção exata do que ele está fazendo. O Irlan fala: Rui é o melhor analista do Brasil, parabéns, Rui, PCO, Cláudio Barrela. Por que não podemos acreditar que um sujeito como Bolsonaro, rodeado de militares, empresários e fascistoides, não queriam dar um golpe no governo eleito? Será que não conseguiram porque não tiveram o mesmo apoio do passado? Para mim, Rui, me parece claro que eles queriam dar um golpe, né? Isso aí é evidente. Eu não tenho dificuldade nenhuma de acreditar numa coisa dessa, mas eu não vejo a evidência de que isso tivesse efetivamente acontecido. Bolsonaro, veja só, a gente precisa prestar atenção na situação política. Segundo a peça do Paulo Gonet, lavajatista de primeira água, o Bolsonaro está planejando esse golpe desde 2021. Eu acompanho a situação política. O que eu vi foi o Bolsonaro organizar e planejar uma vitória eleitoral na eleição de 2022. Ele jogou todas as fichas nisso daí. A política dele não estava voltada para o golpe. Uma coisa óbvia, inclusive. Nós fazemos análise política aqui toda semana. Eu tenho 4 programas de análise política. A gente passa o pente fino na situação política todo dia. Como assim o Bolsonaro tinha planejado o golpe desde 2021? Ele tinha planejado ganhar a eleição. E o pacote de bondades dele? Aquela farra toda de dinheiro que a burguesia, inclusive, autorizou, ninguém criticou. Aquela gastança dele na época da eleição, ele queria ganhar a eleição. Então, quer dizer, é uma história muito mal contada. Né? O fato de que o Bolsonaro, né, seja um apoiador da ditadura e falou que queria matar 30 mil comunistas, não é argumento sobre os fatos. Você precisaria demonstrar que esse golpe foi realmente planejado. A única vinculação do Bolsonaro com todos os outros acontecimentos que já são frágeis é uma delação esquisita que fizeram aí, delação premiada. Eu sou contra, em primeiro lugar, a delação premiada, como instituição jurídica. Eu acho que é uma instituição altamente antidemocrática. Né?
Mas a desse cidadão aí é a pior que eu já vi até hoje. Né? Eu vi o Xandão lá falando, olha, se você não melhorar sua declaração aqui, vou botar sua filha, a sua mulher e o seu pai na cadeia. Faz favor. O Rui, muitas pessoas falam que, na verdade, as suas posições aí são consequência do que o STF fez em relação ao PCO, que vocês tiveram contas suspensas, quer dizer, que você teria um viés ali, na verdade, nessa Pessoal, sua análise, um viés pessoal. olha, antes das nossas contas serem suspensas e tudo mais, nós já éramos a favor, vou colocar aqui de uma maneira que o Alexandre Moraes não possa me perseguir, de uma reforma constitucional que eliminasse o caráter de controle de constitucionalidade do STF. É uma posição que nós temos já há muito tempo. Tem nada a ver com a perseguição. Agora, a perseguição que nós sofremos é uma realidade. Eu não inventei isso. Nós sofremos uma perseguição odiosa e criminosa do STF. Aí alguém fala assim, é pessoal. Não, é político. Para as outras pessoas deveria ser uma advertência. Se perseguir o PCO, por que não pode perseguir toda a esquerda? Né? Por que nós fomos perseguidos? O que a gente estava fazendo? Nada. Olha que interessante esse comentário que chegou do Charles Valente aqui, ó. Ainda estou aqui, suposta defesa dos indígenas. O foco na parte final é esse. Lembrem, margem equatorial e a empresa para quem o governo terceirizou a Amazônia do grupo Itaú. Olha, se for isso no final, se daqui a pouco, por exemplo, é engraçado, né? Porque você tinha lá os colonizadores, né? Eles trocavam pau-brasil por espelhinho, né? Será que agora o Brasil vai trocar o petróleo por uma estatueta? Não, isso não vai acontecer, Charles. Espero que isso não ocorra, né? O Brasil evoluiu das caravelas até hoje, né? Mas, Tuxa, é lamentável, né, essa babação de ovo do Oscar, que é um prêmio altamente desmoralizado, é um prêmio do imperialismo, da indústria cinematográfica, que é uma das maiores armas de propaganda criminosa do imperialismo. Eu, por exemplo, acho que falar, nossa, que lindo, ganhamos o Oscar. Por mim, os norte-americanos podem ficar com o Oscar, não vejo valor nenhum em ganhar esse Oscar aí. Bom, eu espero que o Walter Salles não venha fazer campanha contra a margem equatorial, né? Tomara, né? Tomara que isso não aconteça. Bom, fizeram muita campanha dele, né? Agora ele tem muito lugar de fala aí, né? Bom, vamos esperar para ver as coisas acontecerem. Ney Gomes, condenar Bozo não é preciso delação, tem provas, é isso aí. Não tem prova nenhuma. Isso é tudo uma miragem. Bom, Rui, discordamos, tudo bem? Podemos discordar, né? Lógico. Não quero que ninguém concorde comigo, só estou dando a minha opinião no assunto. Vamos ver, porque vai ter muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo. Antes da gente fechar, estou tentando abrir aqui a capa da revista Veja para ver o que vem. Isso é muito importante. Bom, não poderia terminar sem deixar de abrir essa capa aqui da revista Veja, né? E mostra, tem tudo a ver com o que a gente estava falando até agora aqui, Rui. Valeu a pena esperar, né? Está aqui, ó. Só que não está abrindo, agora o sistema está falhando. Tá aqui, vamos ver se eu consigo abrir. Capa da revista Veja, também conhecida como Oia ou Espia, em Minas Gerais. O Plano T. O Plano T. Parece que o Tarcísio dá tesão na burguesia brasileira, esse Plano T, Rui. Está aqui, ó. Com a possível condenação de Bolsonaro e a impopularidade de Lula, aumentam as pressões políticas e econômicas para que o governador de São Paulo, Tarcísio, se lance como candidato da direita ao Palácio do Planalto em 2026. Esse plano T significa Plano Privatização da Petrobras. Tarcísio fez o teste, vendeu a Sabesp, passou na prova e pode entregar agora a Petrobras. O que você acha do plano T e do tesão da burguesia pelo Tarcísio, Rui? Eu acho que o plano T é o plano Milei. Mas ele não é. O Milei é aquela coisa meio bizarra, né? Mas você não precisa ser bizarro, né? Aqui você tem um cara que é ex-militar, um direitista, privatista, é um FHC
bombado, né, com esteroides. É um FHC para os tempos atuais, vamos dizer assim. Agora, então, veja bem, o que a revista Veja fala, né? Prestar atenção na burguesia, que a burguesia não é trouxa. Bolsonaro na cadeia, Lula em queda, vai o Tarcísio. Então, a operação de salvação da democracia pode colocar o Brasil sob uma das piores ditaduras da história nacional. Adeus, Petrobras. O significado, a consequência é essa, tá? A privatização vai ser horrível. Né? Vai ter muita coisa que esse cidadão vai fazer se ele chegar no governo em nome da democracia aí. Então você compra um Alexandre de Moraes e recebe um Tarcísio. É a famosa história de comprar gato por lebre, né? Então, muito cuidado. Tomara que a turma do Oscar não apoie o plano T, porque se a turma do Oscar começar a apoiar o plano T, vai ser chato, Rui. Aí meu Deus do céu. O Brasil não dá descanso. Você lança um candidato esquerdista para apanhar, a turma do Oscar vai lá e fala assim, ele é muito bom, mas também é ruim, né? Ajuda a bater no candidato de esquerda. O Bolsonaro lança um candidato que ele não consegue reunir o pessoal e tal. Agora, para o plano T funcionar, o Lula e o Bolsonaro precisam estar fora da jogada. Senão não tem plano T. Mas aí o argumento seria assim, olha, o candidato até que é muito bom da esquerda, mas o partido, né? O partido aí. Sempre tem um argumento. É inexperiente. É por aí. Bom, é isso. Então é o seguinte, teremos muito trabalho aí. O Brasil não dá descanso, Rui. É isso. Obrigado a você. Diga. Vivo, né? Não, olho vivo. Olho vivo. Olho vivo com o plano T. Valeu. Abraços. Um abraço. Boa viagem a todos. Valeu. Abraços.